O amor é talvez a arma mais fatal que existe. Ele pode causar um estrago danado quando não é correspondido. E é isso que vamos ver no mito de hoje. Hipólito e Fedra, baseado na peça Hipólito de Eurípides. Eu sou o Tarcísio Henrique, o Ciso, e eu peço para você dar uma força e deixar o seu like e se inscrever no canal. Bom, por trás desse mito, a disputa entre duas deusas poderosas, a Ártemis e a Afrodite. Bom, mas agora vamos para Trezena, que uma trágica história de amor vai acontecer. Bem-vindos a Trezena. O patrono da cidade é o deus Poseidon. Em Trezena mora o belo Hipólito, que é filho de uma relação fora do casamento entre uma amazona e Teseu, que é um dos maiores heróis gregos. Foi Teseu quem matou o Minotauro com a ajuda de Ariadne, que acabou se tornando sua primeira esposa. Além de Hipólito e Teseu, está em Trezena também Fedra, que é a irmã mais nova de Ariadne, que é a segunda mulher de Teseu e a madrasta de Hipólito. Hipólito é devoto da deusa Ártemis, que é a deusa da caça. Boa parte por influência da sua mãe, a Etíope, que era uma amazona. As amazonas também eram devotas de Ártemis. Aliás, as amazonas, elas mutilavam um dos seios e dedicavam esse seio mutilado à deusa Ártemis. Mesmo porque sem o seio é mais fácil usar o arco e a flecha. Tem uma imagem muito interessante da deusa Ártemis, cheia de seio das amazonas. Bom, o Hipólito, ele é caçador, ele é belo, jovem, mas se recusa a casar, pois quer se manter casto, igual a deusa Ártemis, que por ser casta, virgem, também protege quem o é. Mas Afrodite, a deusa da beleza e do amor, não aceita essa dedicação total a Ártemis, e muito menos essa postura dele de recusar as mulheres. O Hipólito, ele não quer saber das mulheres de jeito nenhum, e afasta qualquer uma que tenta se aproximar dele. Então, Afrodite resolve agir. O que ela faz? Afrodite faz a madrasta de Hipólito, Fedra, se apaixonar perdidamente por Hipólito. Certa vez, o Hipólito volta para casa vestindo uma túnica feita com um linho muito branco e com os cabelos cobertos de grinalda. E a Fedra, já amaldiçoada por Afrodite ao vê-lo assim, sente um desejo enorme de se entregar ao filho de seu marido, o seu enteado, o Hipólito. Bom, a confusão de sentimentos toma posse de Fedra. Jamais ela havia sentido isso por um homem. Era uma atração forte demais que ela nem imaginava que existia. Mas, ao mesmo tempo, era o filho do seu marido. Aí o que fazer? Então a Fedra resolve construir um templo em homenagem à deusa Afrodite para que ela ajude nessa confusão de sentimentos. O tempo se passa e certa vez o Hipólito saiu para caçar. E quando ele estava voltando da caça, ele passa por esse templo de Afrodite, mas ao invés de prestar homenagens a Afrodite, ele rende homenagens a Ártemis. Lá no templo havia uma pessoa que, vendo ele render homenagens a Ártemis, pede a ele que faça também para Afrodite. Mas ele se recusa e continua prestando homenagem somente a Ártemis. Aí Afrodite fica cada vez mais irada e a Fedra cada vez mais louca de amor. Mas a Fedra mantinha tudo isso em silêncio e era uma dor horrível, porque ela olhava para o Hipólito que estava ali, tão perto dela. Bom, ela não queria sentir aquilo, pois era um amor impossível. Teseu precisa se ausentar de Trezena. Aí a Fedra fica em casa sozinha com o Hipólito e os serviçais. E ela começa a adoecer e se recusa a comer. Então ela vai emagrecendo, ficando cada vez mais fraca. Aí ela começa a ter febre constante e vai piorando, e ninguém entende o motivo. Aí a criada, preocupada com a Fedra, pergunta para ela o que está acontecendo.
Mas no princípio, a Fedra se mantém em silêncio. Aí a criada insiste, até que a Fedra não aguenta mais e acaba revelando, dizendo que ela está assim porque ela está completamente apaixonada pelo filho do seu marido, o seu enteado, o Hipólito. Ela diz que o amor está consumindo ela, que é um desespero constante. Bom, depois de se abrir, a Fedra implora para a criada que ela não conte isso para ninguém, principalmente para o Hipólito. Mas o que a criada faz? Lógico, ela vai e conta para ele. Por que ela faz isso? Porque ela tem esperança de salvar a Fedra. Aí ela diz a Hipólito que a causa da doença de Fedra, a mulher de seu pai, a sua madrasta, é que a sua patroa está apaixonada por ele e que ela vai se curar somente quando ele aceitar esse amor. A reação do Hipólito é um discurso violento contra as mulheres. Ele diz, inclusive, que seria melhor que os homens vivessem em suas casas sozinhos, sem as mulheres. E que seria melhor que eles pudessem ir aos templos com bronze ou ouro para comprar os seus filhos. Bom, depois disso, ele acusa a Fedra e a própria criada, assim como as outras mulheres, de quererem que ele desonre a deusa Ártemis. Bom, aí ele afirma que ele quer se manter casto e recusa veementemente o amor de Fedra. Ele diz que sente nojo e desprezo por esse amor. E ainda diz que vai contar tudo para o seu pai, o Teseu. Aí a Fedra ouve tudo isso e se sente profundamente decepcionada e triste. Ela sente muita dor, é muita raiva, é um sentimento muito forte. Ela diz: eu sou a mais desgraçada das mulheres, a mais infeliz das mulheres. Bom, ela sabe que ela não terá o amor de Hipólito, nem o perdão de seu marido e que será condenada por todos. Então, sem saída, ela decide acabar com a própria vida e se enforca. Mas antes disso, como vingança, ela escreve um bilhete ao marido Teseu, mentindo e dizendo que Hipólito a havia estuprado. Quando Teseu volta de viagem, encontra sua mulher Fedra morta. Ele fica completamente desesperado. E ao abraçá-la, percebe um bilhete nas suas mãos. Então ele lê o bilhete que ela havia deixado para ele. Ele diz: como pode Hipólito, meu próprio filho, ousar manchar de sangue o meu leito? Bom, agora o Teseu, além do desespero por ter perdido a mulher, está possuído de ódio por Hipólito. O plano de Fedra deu certo. Teseu está cego de raiva e promete acabar com a vida de seu filho. E para isso, ele apela para Poseidon, o patrono da cidade, e seu pai, para que ele mate Hipólito. Depois disso, o Hipólito chega em casa e encontra Teseu. Há uma briga violenta. E o Teseu pergunta se o Hipólito havia abusado da sua mulher, a Fedra. O Hipólito nega e conta a verdade a Teseu. Mas o Teseu, ele está tomado pela raiva, pelo rancor, pela mágoa e não acredita no filho. Briga muito com ele e o expulsa de Trezena. Ser expulso de sua cidade era um dos piores castigos para a honra de um grego. Mas o Hipólito ainda tenta convencer o pai, mas Teseu está irredutível e manda Hipólito embora. Então o Hipólito sai de Trezena, decepcionado e alucinado. Depois de um tempo, chega um mensageiro avisando que o Hipólito havia sofrido um terrível acidente e que estava à beira da morte. Aí o Teseu fica desesperado e quer saber o que aconteceu com seu filho. Aí o mensageiro diz que o Hipólito pegou o carro puxado por cavalos e saiu desesperado de Trezena em alta velocidade. E quando ele estava passando pela praia, saiu um monstro do mar e atingiu em cheio o Hipólito, que foi arremessado contra as rochas e que ele ficou gravemente machucado. Bom, nesse momento, Teseu lembra que rogou a Poseidon que matasse o seu filho, o Hipólito. Teseu é levado a Hipólito. O Hipólito
mesmo morrendo, tenta ainda explicar ao pai a verdade. Mas mesmo vendo o filho morrendo, ele não acredita. Então, nesse momento, aparece a deusa Ártemis e conta toda a verdade para o Teseu, que o Hipólito não havia estuprado a madrasta e, pelo contrário, o Hipólito havia recusado o amor de Fedra e que Fedra se matou para punir Hipólito por isso. E acrescenta dizendo que o bilhete era mentiroso. Bom, por fim, a Ártemis diz que tudo aconteceu por obra de Afrodite. Então, depois de ouvir a Ártemis, o Teseu finalmente se convence da inocência do filho. E aí o Hipólito olha para o pai e diz: pai, eu estou morrendo. Aí o Teseu diz: morres e me deixas a alma impura. Aí o Hipólito: não, meu pai, eu te livro de meu homicídio. Aí o Teseu: quê? Me perdoas do sangue derramado? Aí o Hipólito diz: sim, e faço pela deusa Ártemis. Aí ele se despede do pai e morre. O Teseu entra em parafuso e não sabe o que fazer. A Ártemis diz que vai honrar Hipólito e que daquele dia em diante todos deverão se lembrar dele. E que daquele dia em diante, em Trezena, durante suas núpcias, as mulheres virgens cortarão seus cabelos e consagrarão a Hipólito. O mito de Hipólito e Fedra tem muitas versões. E a de hoje está baseada na peça de Eurípides, que foi encenada em 428 a.C., ou seja, 2.450 anos atrás. Ela foi a grande vencedora do festival de teatro daquele ano. É certo que o próprio Eurípides já tem escrito uma peça com essa mesma história, mas ela não foi bem aceita pelo público de Atenas, chegando a causar escândalo, porque numa das cenas a Fedra, num gesto de súplica, lançava-se aos joelhos de Hipólito, rogando-lhe seu amor. Acredita-se que Eurípides tenha escrito 92, 95 peças, mas somente 18 chegaram até nós. Os estudiosos dizem que esse ato na Grécia de oferecer seu cabelo na noite de núpcias para Hipólito representa uma inovação patriarcal, criada talvez para privar as mulheres do poder mágico do cabelo, do poder de sedução. Por fim, o complexo de Fedra é a perturbação contrária do complexo de Édipo. O complexo de Fedra é o amor não patológico da mãe pelo filho. Já o complexo de Édipo é o amor do filho pela mãe. Olha, muito obrigado por chegar até aqui no vídeo. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E se você já é inscrito, aperta o sininho para ficar sabendo dos próximos vídeos. Comenta aqui embaixo. E não esquece de ver os vídeos que estão aqui na descrição, porque você vai entender ainda mais a história, tá bem? Compartilha, comenta e um beijão, até o próximo vídeo. E viva o teatro, viva a tragédia, viva Eurípides, viva o Dioniso, deus do teatro, e Evoé! Tchau, até a próxima!